que depois se vai passar nos Estados Unidos. De qualquer modo, em relação aos Estados Unidos, e passando já num salto de gigante para o outro lado do Atlântico, temos a noção que, de facto, esse país imenso tem uma raiz cultural marcadamente europeia, os primeiros colonos são europeus. Há, obviamente, uma mescla de culturas, de formas de ser e de estar, depois muito próprias, e que têm a ver também com todos aqueles que atravessaram aquele espaço ao longo do tempo e que fizeram dos Estados Unidos o que são hoje. De qualquer maneira, há uma matriz marcadamente europeia, não temos dúvida nenhuma, a começar pela própria Constituição dos Estados Unidos, que é retratada, digamos assim, ou pelo menos que é evidenciada no tal quadro de Turnbull que está na capa deste livro. Para além de sublinhar este aspecto, gostava de dizer que a história de amor a qual há pouco fiz referência e que também cruza toda esta trama é interessante porque começa pela partilha e pelo amor ao conhecimento dos dois, mas depois é interessante ver com a distância o que se diz, o que se pretende antecipar, o que se julga poder ser, no fundo, o significado dos silêncios. Acho que está muito interessante no modo como nós vamos acompanhando, da mesma forma que os desafios que são colocados em termos de investigação ao Leonardo Mascarenhas, também o modo como ele vai partilhando o amadurecimento de um sentimento muito especial por alguém que, de facto, também se torna especial para ele, também do ponto de vista do conhecimento, mas não de um conhecimento literário ou científico, de facto é muito interessante. Bom, de qualquer modo, o Nuno também, para além de muitas outras coisas, de bom amigo, etc., também é um bom garfo, não é? E, portanto, as referências à gastronomia também são bastante abundantes ao longo do livro, e, portanto, nós passamos por um cozido à portuguesa, acompanhado por um tinto duriense, depois um bacalhau à brás, acompanhado por um branco alentejano, um cabrito assado ao forno em Alcobaça, aqui crime, não há uma referência ao vinho que bebe na altura, e depois em Inglaterra, fish and fries, com uma Guinness, ou seja, nós aqui também percebemos, do ponto de vista gastronómico, há algumas diferenças entre um espaço e outro. Do ponto de vista das questões marcadamente características da natureza humana nas suas mais diversas vertentes, é interessante também o modo como os diferentes personagens que surgem no livro são retratados ou de uma forma altruísta e que buscam genuinamente a verdade por si mesmo, pelo gosto de encontrar a verdade, do saber, da qualidade do saber, outros que são marcadamente egoístas, que se apropriam do que não devem, que porventura fazem batota do ponto de vista de chamarem a si louros que não lhes pertencem. As questões do património, dizia eu, portanto, o roubo indevido de ideias e de património, aparece um rapto, há uma tentativa de homicídio, o FBI também aparece aqui, não é o CSI, mas é o FBI. De qualquer maneira, há um conjunto de referências que são extremamente interessantes. Para além disso, há uma questão que eu gostava, ou melhor, duas passagens do livro que eu gostava de ler. Uma que marca, e quem conhece o Nuno sabe que é uma pessoa com um humor particularmente interessante, muitas vezes britânica, a fazer jus à sua formação académica, e depois vou ler um pequeno extrato, um pequeno excerto, desculpem, de um texto que supostamente teria sido escrito por Shakespeare à filha, e que de alguma maneira nos diz, ou que nos tenta ilustrar, sem desvendar completamente, senão perdia a graça, não é? Do que se trata quando nós procuramos, em conjunto com o Leonardo Mascarenhas, o livro, certo? Do ponto de vista do humor que marca o Nuno, eu lia uma brevíssima passagem e que tem a ver com um momento em que o Leonardo Mascarenhas ia de